Beleza? A gente vai falar rapidinho sobre as constituições. A professora me falou que parece que vai, falou pra gente na sala de aula, né, que parece que vai focar mais nas constituições, então nós vamos direto nela para o vídeo ficar bem curto, tá? Resumindo, nós temos ao total 7 constituições, tá? Começa em 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1988, tá? Primeira Constituição é uma Constituição no período imperial, nós não estávamos ainda no período republicano. Todas as demais Constituições, as 6 para frente, elas já vão estar no período de república. Embora 2 delas acontecem no sistema de ditadura, mas ainda assim é o período de república, tá? A primeira acontece então no período imperial, ainda era império. Nós tínhamos o imperador, a figura do imperador. Essa primeira Constituição, algumas das características dela, a eleição era indireta, a Igreja Católica Romana ainda era muito atrelada com o poder estatal, são algumas das características dela. Dom Pedro era quem regia o império e ele funcionava como um quarto poder moderador. Então nós tínhamos o executivo, o legislativo, o judiciário, mas existia uma quarta figura que era o poder moderador, que era o poder do imperador, tá? Então essas são algumas das características da primeira Constituição, que é a Constituição de 1824, ainda no período imperial, tá? Para a pessoa participar na época desse sufrágio, desse processo de eleição, de ser eleito, ele tinha que ter alguma terra, tinha que ter algum rendimento, tinha que ter algum dinheiro, tinha que ter alguma coisa. Não podia ser uma pessoa comum. E não era todo mundo que podia votar. Para votar você tinha que ter alguma coisa e para participar você também tinha que ter alguma coisa. Para poder ocupar um cargo você tinha que ter uma renda proporcional àquilo que o cargo iria te oferecer. Essas são as características da primeira Constituição de 1824. É uma Constituição no período imperial. Agora nós vamos para a segunda Constituição, que é a Constituição já no período de república. Né? Essa já é período republicano. Lembrando que a república é o governo pelo povo. Então agora nós estamos no sistema democrático, ou pelo menos o princípio do que é o sistema democrático. Né? Essa Constituição ela vai ser promulgada em 1891, ela começa em 1889, né, com a declaração da proclamação da República, mas em 1891 nós temos efetivamente a promulgação dessa República já no período republicano, Brasil República. Algumas das características dela assim, que vai marcar bastante a transição para o nosso período aqui. Abole a escravatura, então o trabalho escravo foi abolido. Outra coisa, a separação entre Estado e Igreja, a liberdade de culto religioso, então agora pode praticar diversos tipos de cultos religiosos diferentes, né? Separação entre Estado e Igreja. Outra coisa, abandono do sistema parlamentarismo, e agora nós vamos para o sistema presidencialista nessa Constituição aqui. Na primeira Constituição, parlamentarista, na segunda, presidencialista, né? Uma figura marcante que marcou a segunda Constituição de 1891, Marechal Deodoro da Fonseca. Quando a Constituinte de 1899 até 1891, quando ela é promulgada, quem fica tomando conta desse período é o Marechal Deodoro da Fonseca. Né? Isso tudo na segunda Constituição. Separação entre Igreja e Estado, eu já falei, independência dos poderes executivos, ao surgimento da inflação, a figura da inflação. Por quê? As pessoas elas vão se deslocar da área rural para a cidade. Então, com isso, nós vamos ter uma aglomeração de pessoas e aí uma mudança social, uma mudança econômica e gera também inflação. Tudo isso na fase da Primeira República, que é a nossa segunda Constituição de 1891. Aí nós vamos para 1934, já mais próximo de nós aqui. Em 1934, nós vamos ter uma nova Constituição, que é chamada Constituição, que ela tem um aspecto mais social, tem um termo. Ela tem uma pegada mais voltada para o social. Não é como a Constituição de 88, mas ela tem esse viés. Por quê? Você vai perceber isso. Né? A criação da CLT, a Constituição das Leis Trabalhistas. Constituição não. Enfim, CLT. Nessa Constituição, ela vai surgir agora a figura das férias, né? Férias remuneradas, ao descanso semanal, que até então não havia. Tudo isso em 1934. A jornada de trabalho passa a ser determinada como sendo de 8 horas por dia. Né? O direito das mulheres votar. Agora aqui nessa terceira Constituição, em 1934, as mulheres passam a votar também. Ainda continuam sendo vetados de votar os mendigos e os analfabetos. Né? Na primeira Constituição, mulher não votava, aliás, na primeira Constituição ninguém votava. Na segunda Constituição de 91, as pessoas passam a votar, mas mulher não podia votar, militar de baixa patente não podia votar, pessoas clérigos religiosos não podiam votar. Já que na terceira agora todo mundo vota. Outro detalhe importante, da de 34, o voto passa a ser obrigatório a partir dos 18 anos. Então, em questão de voto, mulheres votam e o voto é obrigatório a partir dos 18 anos. Né? Criação da jornada de trabalho, já falei, de 8 horas. E o voto obrigatório. Essas são algumas das características. Aí você vai lá e procura no seu material para confirmar, para ver se tem mais coisa. Outra coisa também, estabelece que não pode haver diferença entre salário, entre pessoas de sexo diferente, cor, raça, de qualquer espécie que seja. O salário tinha que ser igual para todo mundo. Tudo isso na Constituição de 1934. De 34 a 37, esse mesmo cara aí, o Getúlio Vargas, que era o presidente, ele dá um golpe em 37.
ele assume poderes ditatoriais, ou seja, ele apaga a Constituição anterior, faz uma nova Constituição, cria uma Carta Constitucional em 37, só que agora com uma figura mais ditatorial. Ele manda do jeito que ele quer, ele não mais vai consultar outros órgãos, ele exclui o Congresso, ele apaga o Congresso da história ali, extingue o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, e ele passa agora a dominar sozinho, ele vai administrar o país de forma sozinha. Isso em 34. Ele vai estabelecer a pena de morte, a prisão se você era contrário ao regime, ao partido, você poderia ser preso, né? Tudo isso aí em 1937, perdão. Né? O que mais que tem aqui? Vamos ver aqui. Concentração do poder passa a ser no executivo, que é na figura do presidente, tudo isso em 1937. De 1937 vai durar até 1946. Essa aqui é instalada em 37, vai até 1946. Em 46 não dá certo, o sistema não funciona, há uma retomada do poder democrático no país e aí nós vamos ter então uma nova Constituição. E essa nova Constituição ela vai retornar à linha democrática, tá? Só que lembrando que na segunda Constituição de 1991 e na de 34 era um sistema presidencialista. Agora nessa de 46 a gente volta com um sistema parlamentarista, tá? E as coisas são restituídas. Então são restituídos os direitos individuais, os direitos sociais, né? A autonomia dos municípios é devolvida, então cada um pode se administrar sem estar prestando ordens diretas à União, né? Há o fim da censura, pena de morte, como foi criado na de 37 por Vargas. Vargas tem essas duas facetas, né? Ele faz uma puta da Constituição em 34, mas depois ele chuta o pau da barraca em 37. Tribunal de Júri volta a funcionar, os partidos voltam a existir, que em 37 já haviam sido suprimidos. Enfim, volta à linha democrática, tudo isso em 1946. Vai lá, confere seu material, que lá deve ter mais explicações sobre isso daí. Então estamos falando da 5ª Constituição. A partir daí, nós vamos para a 6ª Constituição. Seguindo essa linha de 1946, ali em 1961 houve uma votação para o povo, através de um plebiscito, para saber se queria permanecer no parlamentarismo ou queria o presidencialismo. O povo votou para o presidencialismo. Então eles saem do parlamentarismo e voltam para o presidencialismo em 1963. Em 64, há o regime militar, entra o regime militar no país. Né? Em 67, durante a vigência do regime militar, já sob o controle do regime militar, há uma nova Constituinte, e aí é enviada por Executivo uma nova proposta de Constituição. O Executivo envia para o Legislativo e é aprovado no Legislativo essa nova Constituição. E aí nós vamos ter a Constituição de 1967, que é a Constituição, que o pessoal fala que é a Constituição do período militar no Brasil. Essa Constituição ela vai ser muito remendada por diferentes AIs, ou atos institucionais. E o mais famoso dele é o AI-5, Ato Institucional 5, que é que dá plenos poderes aos militares no governo. E esse ato, ele vai fechar o Congresso durante um ano. O governo militar fecha o Congresso durante um ano, depois ele retorna, né? Tira a estabilidade dos magistrados, então o Poder Judiciário tinha uma certa cautela naquilo que iria fazer, né? Entre outras coisas, a gente pode citar a supressão do habeas corpus também, como aconteceu em 34, em 67, a supressão para crimes políticos, né? Há censura novamente, então a TV, as revistas passam a ser monitoradas naquilo que falavam, que faziam, e isso aí são as características da Constituição de 1967. Estamos falando agora da 6ª Constituição. De 67, nós vamos agora até 1985. Há uma nova Constituinte, né? O governo militar ele encerra ali o seu período, devolve ao governo civil, e em 1985 há uma Constituinte. Em 88, 5 de abril de 1988, vai surgir uma última e nova e última Constituição, que é a que vigora até hoje para nós aqui, que é a Constituição de 1988. Essa Constituição ela é chamada de Constituição Cidadã. Por que a Constituição Cidadã? Porque ela traz muitos artigos e incisos que vão privilegiar o cidadão, que vão defender o cidadão frente ao Estado. Né? Então, por isso que ela é chamada de Constituição Cidadã. Entre esses benefícios que a Constituição de 88 vai trazer, a ampliação dos poderes civis, no artigo 5º, a gente vê muito claro nisso aí, os direitos e as garantias individuais, o direito do voto aos analfabetos, e agora também aos jovens entre 16 e 17 anos, embora não é obrigatório, mas eles têm essa opção de votar, né? A redução da jornada de trabalho de 48 horas para 44 horas semanais, a figura do seguro-desemprego, até então não existia, em 88 passa a existir, as férias remuneradas acrescidas de 1/3, né? A eleição em 2 turnos, que até então não tinha. Lembra lá na aula do Pedro? 2 turnos, né? Tem que ter lá os 50% mais 1. Agora a eleição em 2 turnos. Tudo isso
na Constituição de 1988, que é a Constituição que vigora até os dias de hoje aqui para nós. Outra coisa também, a licença paternidade na Constituição de 88 ela é ampliada, o habeas corpus, novamente, ele é restituído na Constituição, porque havia sido, de certa forma, tirado na Constituição de 67, citou para os crimes políticos, mas de certa forma foi tirado, né? Há o fim da censura, novamente volta, agora o Estado Democrático de Direito, e há surge a proteção das leis ambientais, que até então não existia. Essa é a Constituição de 1988, tá? Essa é a nossa última Constituição. Então, repassando, primeira Constituição, 1824, período imperial. Segunda Constituição, de lá para cá, todos republicanos. Nós temos duas ditaduras, né? 37 e 67, mas todas aí, depois da segunda, que é 1891, já está no período republicano, né? Então, 1891, 1934, com Getúlio Vargas, aí há a instituição do voto das mulheres, as leis trabalhistas em 34, descanso remunerado, férias remuneradas. 37 ele faz a besteira de meter o pé no bar, dá um golpe ditatorial. Em 46 ele cai, é retomado o Estado Democrático no Brasil de Direito. Essa de 46 vai durar até 67. No meio do caminho, ela começa com o sistema parlamentarista, no meio do caminho há uma votação e volta, sai parlamentarista porque o povo queria assim, volta a ser presidencialista. 64 a instalação do regime militar, 67 uma nova constituinte, nova Constituição em 67. Como a gente já frisou aqui a Constituição de 67, os pontos dela, e a gente vai até 88, quando vai surgir a Constituição de 88, que começa em 1985 o processo de redemocratização e a Constituinte. Tá? Então, basicamente é isso daí. Depois nós vamos ter algumas outras matérias sobre ordenações afoncinas, manuelinas e filipinas. Isso daí é no Brasil Império, lá atrás, ainda bem antes da primeira Constituição. A professora me parece que não vai falar nada sobre isso daí, mas se você quiser ter material, você pode consultar. Não fica só nesse material, vai lá, consulta o teu material também. E basicamente é isso daí. Nós temos que ligar esses pontos aí e seja o que Deus quiser e que Deus nos ajude nessa prova aí. Beleza? Valeu, obrigado.